Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Vamos lá para mais um episódio mega especial. Estou animado pelo papo de hoje, que eu adoro falar sobre o tema de saúde em geral, né? Com certeza, faz parte da nossa vida, né? Saúde também é espiritualidade, é autoconhecimento. E para esse papo de hoje, a gente está com uma pessoa muito especial, que é a doutora Mariana Brito. Bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada! Oi, gente! Eu que agradeço por estar aqui. Muito bom! E temos também que falar do nosso parceiro, Karuna. Nosso parceiro, falando de saúde, vamos saúde, fazer um brinde. energia, vibe boa. Tudo a ver, né, com o Karuna tema. Kombucha. Tema de saúde, temos que brindar com esse elixir da vida. Que delícia. Somos apreciadores desse kombucha maravilhoso que traz saúde para o nosso dia a dia, saúde para os nossos convidados também, né? E para as pessoas que querem encomendar, sentir esse saborzinho também, eles entregam na sua casa. A gente tem o nosso cupom de desconto para as pessoas que nos ouvem, que é o Tribe15, 1515 no final. E você tem 15% de desconto e frete grátis no pack com 12. Maravilhoso. E aí, pra galera também que nos acompanha aqui, tem tudo a ver, né? Essa parte da saúde, onde a gente já vai ter dicas nesse episódio. Fica até o final para saber muito, né? Sobre essa parte que nos interessa tanto. Porque eu tenho muitas dúvidas agora adentrando o universo espiritual e conduzindo uma dieta diferenciada. Tem tanta coisa pra gente desmistificar aqui nesse papo. Fica ligado que tá maravilhoso. E eu fiquei muito curiosa quando vi a doutora Mariana trazendo, né, nas redes dela sobre emagrecimento consciente. E aí isso despertou uma chavinha em mim, porque eu sempre tive uma briga com a balança, vamos dizer assim, né? Então, a gente começa a descobrir que tem várias raízes, né, do porquê que a gente engorda. Então, a gente vai trazer tudo isso nesse papo. Mas calma aí, que antes da gente entrar nesse papo, eu quero convidá-los a conhecer aí os eventos, os movimentos que a gente tá fazendo aqui no Universo Tribe Zen. Estamos animados, muita coisa acontecendo, muitos portais se abrindo. Então, um deles acabamos de abrir as vagas para a segunda turma de mentoria de design descomplicado para você que quer ter a liberdade de fazer suas próprias artes. Eu me comprometo que em 6 semanas você vai fazer com a ferramenta que você tiver na mão, no celular, pode ser no Canva, pode ser onde que você quiser. A gente vai dar o caminho para... Você não precisa virar um designer de carreira, não. Você vai ter a liberdade. A proposta é essa. Você faz, fica independente e também, quando for contratar, você vai ter todo o embasamento para conseguir extrair o melhor. Inclusive, na primeira turma, tivemos alunos que são pessoas que contratam serviços de agências, mas que às vezes não conseguem transmitir a linguagem, né? Do que precisa para trazer a arte, para trazer a sua comunicação nas redes sociais. E quando você tem esse domínio, você tem esse conhecimento sobre o que existe por trás de uma simples arte no Instagram, que comunica tanta coisa, né? Eu acredito que é muito mais fácil você poder delegar esse tipo de serviço para outra pessoa também. O pessoal da Divina Ordem, que já esteve aqui, João e Mel, o João fez a mentoria, ele tá aplicando aí nas apresentações dele, em todas as mídias que ele precisa fazer, não só dentro das redes sociais. Então tá muito legal. Sim. O link tá na nossa bio, corre lá. E temos também a nossa imersão de fotografia, que tá quase chegando à abertura das vagas, né? A gente abre em agosto, né? O carrinho abre as vagas oficiais. Mas para quem quiser ter um desconto especial, quem quiser ser avisado e garantir a sua vaga com antecedência, tem a nossa lista de interesse no link na nossa bio também. E quem participar, quem colocar o nome nessa lista, vai ter esse desconto. E também vai ter a garantia de que vai participar conosco. Porque tem muita gente esse ano interessada, né? Tá muito legal. Nossa, tem uma lista maravilhosa. A cada ano tem mais pessoas se conectando com a imersão de fotografia na natureza. O ano passado a gente teve 10 pessoas que vieram através do podcast. Então, pessoal, se você tá ouvindo isso, quer se conectar com uma galera muito legal, se conectar com a arte da fotografia na natureza, num lugar maravilhoso, com alimentação saudável, com fogueira, música. Nossa, é só uma desculpa pra gente se reunir, é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Muito bem.
Eu quero convidar vocês também, nesse começo de papo, a escutar o nosso episódio anterior, onde eu e a Sol fizemos aqui, falamos sobre a nossa jornada espiritual. Tem muito link com o que a gente vai falar hoje aqui também. Escuta lá que tá especial, né? Sim. Tá muito bom. E para você que tá ouvindo no Spotify, também tem a versão vídeo. Então, talvez você esteja nos assistindo. Olá! Olá! E tem também no YouTube. No nosso canal no YouTube, a gente tá colocando todos os nossos episódios na íntegra em vídeo. Então, se você quiser se conectar, ver o que rola aqui dentro do nosso estúdio, assiste lá no YouTube, marca a gente, que a gente adora saber quem tá nos assistindo no YouTube. Maravilhoso. E aí, o seguinte, estamos aqui com a doutora Mariana Brito para trazer essas informações maravilhosas e percebam que estamos trazendo cada vez mais convidados que vão colaborar com a visão integral do ser. Temos muito interesse e estudamos bem essa questão de não só falar de espiritualidade, não só de aprender sobre conexões, sobre coisas fantásticas, que realmente é interessante, mas assim, como que a gente parte desse veículo, desse templo sagrado, pra gente conseguir manifestar coisas aqui através dele. É muito importante. Afinal, é a bandeira que a gente levanta no Tribe Zen, é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E tudo isso faz parte da espiritualidade de autoconhecimento, né? E a medicina conectada com autoconhecimento, com espiritualidade, é genial, hein, Mari? É isso. Nossa! Como que abriu esse portal pra você, assim, eu acredito que a sua carreira de medicina começou antes do autoconhecimento, né? Isso. Como que você virou essa chave de falar assim, tem muito além do que só ali o atendimento 1 a 1, tem algo além que eu posso investigar nesse paciente. Como que foi essa virada de chave pra você? Sol, essa virada foi em 2017, quando eu tava vivenciando um treinamento com o Lair Ribeiro, que foi meu primeiro professor. E eu fiquei num hotel 3 dias ali numa imersão com ele, sozinha. E nesse dia, eu falei, nossa, ele é médico, eu acho que eu tenho que escutar mais o que ele tá dizendo. E eu me inscrevi na pós-graduação que ele tem para médicos, lá em 2017. E ali eu comecei a aprender para me cuidar, para ter esse autocuidado. Porque naquele momento eu tava saindo de um burnout, com ganho de peso. Então eu tava ali com uns 10 quilos a mais do que eu tenho hoje. E eu comecei a ver a medicina funcional, a medicina ortomolecular, a medicina que vem da natureza. E ali eu comecei a abrir um grande portal pra mim, porque eu falei, nossa, mas calma, eu não aprendi isso na faculdade. Eu preciso passar isso pro mundo. E aí eu fui nessas buscando muitas fontes, até que eu cheguei no IFM, que é o Instituto de Medicina Funcional, o maior, assim, maior escola de medicina funcional do mundo. E eu falei, nossa, tem muita gente fazendo isso, que legal. E foi aí, essa virada. Mas foi de um lugar que eu estava buscando ajuda. Que e legal. hoje é a minha missão aqui. É sempre assim, né? Começa em nós, sempre, Começa em tudo. nós. Eu acredito que esse desconforto, né, essa crise que vem na nossa vida, vira objeto de transformação pra gente e pro outro que tá passando pela mesma situação, né? Com certeza, ali o Dr. Lair deve ter passado por coisas na vida dele que despertou uma chavinha e ele começou a trazer esse tipo de conhecimento pro mundo também, né? E ele foi um dos pioneiros, né, no Brasil, começar a trazer sobre isso, eu lembro. Ele ficou 20 anos morando nos Estados Unidos. Então, lá ele teve conhecimento com a fitoterapia. E aí, ele voltou pro Brasil depois de muitos anos. E ele foi ensinar esses médicos. Então, ele faz uma pós-graduação muito maravilhosa. Que legal. Você foi direto na fonte. Fui. Que demais. O Lair, eu sempre via um vídeo ou outro, assim, perdido aí na internet, né? Tipo, cada informação valiosa, maravilhosa, que a gente não encontra em outro lugar, assim, ele trazendo polêmico, né? Polêmico. Ele não tem Poderoso. medo de falar, isso mesmo. E que bom que ele abriu, né, esse caminho para as pessoas que estão vindo agora, para tantos médicos que estão nesse despertar, né, estão nessa virada de chave, de Exato. começar a trazer a medicina de outro lugar, né? E assim, é uma coisa interessante a gente falar, porque eu quero muito trazer como que a indústria alimentícia, ela tá interligada com a indústria farmacêutica. E ele é um dos maiores profissionais da saúde que combate a indústria farmacêutica no Brasil, sendo que ele saiu desse universo. Ele trabalhou nos Estados Unidos, né, com algumas. Então, estão interligadas, assim, porque... Bom, a obesidade hoje
a gente fica, às vezes, dá um bug na hora de entender que, nossa, ela só tá aumentando. As estimativas mostram aí que em 2035, a gente vai ter 41% da população brasileira dentro da obesidade. A gente fala, dá um bug, fala assim, mas como isso? Se Sim. tá abrindo mais academia, se tá abrindo mais marca de tênis, roupa fitness, alimentação saudável, mais profissionais da saúde falando sobre o tema. Por que isso tá Pois é. aumentando? Porque a indústria alimentícia, ela tá totalmente interligada com a farmacêutica. E o Lair Ribeiro é um dos maiores profissionais, assim, que combate isso de uma maneira muito clara, né? Sem medo. E é isso. E aí, esse porquê de ter esse aumento, talvez em 2035, será que tá ligado ao emocional? Com certeza. Com certeza. A gente viu, né, durante a pandemia, como isso aumentou a questão da compulsão alimentar. A gente, né, buscando alimentos ali mais não tão saudáveis para de fato preencher aquele vazio. E hoje eu acho que é a minha grande fascinação buscar essas respostas, assim, além da ciência, porque a gente estuda epigenética, a gente consegue entender claramente como funciona o seu corpo, assim, fazendo com que o nosso trabalho fique excelente na prescrição, na indicação da melhor dieta. Só que o emocional, porque só nós sabemos o que passa aqui, dentro, profundamente. Perfeito. E aí, me fala até sobre essa sua expertise que você soma ao seu trabalho como nutróloga. Você falou de medicina germânica, você falou de epigenética. O que você traz aí dentro do seu atendimento, de tudo que você faz? Então, Lucas, no meu atendimento do dia a dia, eu senti uma necessidade de ir além. Como médica. E aí nasceu o emagrecimento consciente, que não é só o emagrecimento, não tem só a ver com peso, porque a nossa turma já está sendo criada, né? A gente começa na próxima semana. E é realmente buscar uma consciência além da sua alimentação, como que é a sua relação com a comida, não só com o peso. Obviamente, a maioria que tá chegando, o campo tá vindo com essa questão do peso, mas é mais como que eu posso ter uma saúde intestinal melhor, como que eu consigo entender de fato e conseguir ter constância na alimentação que eu sinto que é melhor pra mim, e quais são as emoções e quais são as ferramentas de autoconhecimento que vai trazendo isso pra mim de uma maneira muito amorosa, pra que eu consiga ter consciência de porque eu não consigo sair daquela repetição de padrão. Boa, Nossa, boa. Até pela minha própria ignorância de te perguntar isso, humildemente, e até pra quem queira saber, você fala de uma forma mais profunda. O que diferencia, né, o seu trabalho como nutróloga de um trabalho da nutricionista? Tá. Eu, como nutróloga, minhas formações, elas... Primeiro, vamos começar pelo início. Eu fiz radiologia, diagnóstico por imagem. Então, eu fiquei 4 anos da minha vida dedicando a diagnosticar as doenças pelas imagens. Tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia. E aí, dali, eu entendi que eu precisava ter o contato com as pessoas. Porque já me chegou um momento, eu no meio de um plantão, eu vi lá no exame o paciente com câncer metastático. Eu falei, nossa, eu vou levantar daqui, vou lá na máquina vê-lo, porque essa pessoa tá partindo. Então, eu quero me conectar com ele. Quando isso começou a vir pra mim, eu falei, bom, então eu preciso ir além. E aí veio o Lair, veio essa virada, né, na profissão. E o que eu faço no meu dia a dia, eu vou unindo isso, o que eu vou aprendendo. Eu faço ultrassom dentro da minha consulta. Eu tenho uma máquina de ultrassonografia no consultório. Eu consigo já identificar se a pessoa tem um nódulo, se tem um nódulo na tireoide, se o paciente tem esteatose hepática, que é muito comum na obesidade, no sobrepeso, e a gente precisa ir controlando isso. E com a medicina integrativa, que foi uma das minhas formações, eu consigo trazer os olhinhos essenciais, as indicações dos terapeutas, tanto de Reiki, Theta Healing, ozonioterapia. Então, eu vou indicando para outros profissionais que a medicina integrativa nos ensina. E a medicina germânica, que eu fiz recentemente, virou uma chave muito grande, que foi realmente olhar para as emoções de um lugar com muita responsabilidade. E uma simples pergunta na consulta, o paciente já consegue mexer e vai para um novo movimento ali do seu tratamento. E uma coisa muito fantástica é que eu tô vendo os resultados extraordinariamente melhores, assim, depois disso. E o emagrecimento consciente nasceu dessa necessidade de ir um pouco mais além. Então, a gente montou um grupo de multiprofissionais ali. A gente tem nutricionista que faz o planejamento alimentar. Então, não sou eu a médica nutróloga que faz essa dieta, o cálculo, o ideal. O que eu faço é
uma indicação, porque eu consigo diagnosticar quais sensibilidades alimentares, qual é a melhor dieta para você. Muitas vezes a gente faz o teste epigenético para identificar isso. E terapeuta, a Glaucia, que é terapeuta Theta Healer, então ela tá ali, estar ali dando esse suporte no WhatsApp para essas pessoas que encontrarem as dificuldades pelo caminho. E um treinador físico também, pra gente entrar em movimento. Então, foi daí que nasceu. Uau! Porque, nossa, isso faz total sentido. Porque sempre que eu busquei informações ou até atendimentos, né, sobre isso, eu nunca saí assim falando, poxa, é esse o caminho, sabe? Porque sempre faltava algo. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu me aprofundava no autoconhecimento, na espiritualidade, mais eu sentia necessidade de ter um olhar um pouco mais integral, holístico, assim. Porque, pensa só, como que existem tantas variáveis que podem influenciar na nossa saúde. Isso deixa muito complexo na mente. Eu penso assim, se é alimentação, ok. Aí tem influência energética do ambiente. Aí tem minhas emoções. Aí tem meu código genético. Aí tem minhas relações. Aí tem a qualidade da água que eu utilizo. Tem infinitas variáveis. E aí, poxa, eu vou lá fazer uma consulta com um médico especialista. Pode ser que seja maravilhoso. Claro, eu não tô tirando esse mérito que possa beneficiar e deve, né? Mas e essas outras variáveis, né? Por um lado, a gente vai eliminando possibilidades, né? Conforme a gente vai buscando essas respostas, fazendo exames naturalmente. Mas tantas variáveis. Como que você vê isso? Como que a gente reduz esse monte de possibilidades para conseguir detectar algo que possa estar interferindo na saúde da pessoa? Eu acho que a principal chave é você ter o conhecimento. Porque se até ontem você não tinha consciência que o leite te fazia mal, como que você vai mudar isso no seu dia a dia? Pois é. Então, a partir do momento que a verdade vem, o conhecimento vem, a gente consegue já olhar de um outro lugar e tendo essas respostas, né? Pro dia a dia. Porque a gente precisa ter o conhecimento e praticar. Não adianta falar assim, poxa, eu tenho intolerância à lactose e tô lá comendo meu leite, né? Todos os dias. Então, é a prática. Então, ter primeiro o conhecimento na sua mesa. Uma coisa que a gente sempre traz é essa questão da autoobservação. E aí, essa autoobservação como um todo, né? Porque se eu me alimento de determinada forma, por exemplo, trago um exemplo comigo mesma. Eu percebi que eu tava mais reativa esse tempo atrás e um pouco mais agressiva, assim, sentindo raiva com facilidade. E aí, eu comecei a investigar, fiz algumas terapias, mas eu comecei a pensar, eu acho que isso é um fator químico. Eu acho que deve ser algo que eu tô ingerindo e tá transformando ali meu corpo. Talvez muita cafeína. Colaborando, talvez, né? Talvez muita farinha, não sei. E aí eu comecei a investigar, porque se a gente não tem esse olhar pra gente, durante muito tempo a gente ficou delegando esse conhecimento do nosso corpo pra um profissional, que é maravilhoso. Mas aí eu vejo que tá numa nova era de que esses profissionais estão trazendo informações, igual você traz nas suas redes, estão trazendo informações pra que eu tenha autonomia e faça essa investigação também, né? Isso é muito bonito, Sol, porque ninguém melhor que você, nenhum teste de epigenética vai me dar uma resposta melhor do que você mesma na consulta. É isso. Quando a gente tá conversando. Porque quando a gente tem um silêncio e essa prática de autoobservação que você já tem, fica muito mais fácil. E eu até fico assim com testes, sabe? Principalmente de teste de intolerância alimentar. Porque o paciente que vai me dizer que nível que tá essa intolerância alimentar, não é um teste. Porque o teste, ele muda muito. Em 5 dias, a nossa flora intestinal muda. Uau! E então, se em 5 dias, dependendo da minha dieta, eu vou mudando e alternando a minha flora, melhor o paciente ter essa autoconsciência. E ele vai me dizer, vai sair da boca dele, o que ele não deve ingerir, né? Naquele momento, né? Sim. E aí depois a gente vai remanejando e avaliando tudo. Em 5 dias a gente já consegue ter uma resposta, então, às vezes, ali com a mudança. Na verdade, com uma mudança de dieta, do que tá te fazendo mal, em 5 dias, as novas bactérias intestinais, elas vão alterando ali. Naturalmente, sem probiótico, sem prebiótico. E isso é muito interessante. O lance é individual. Essa é a grande questão. Eu vejo uma confusão onde esse acesso a informações tão ampla que temos hoje acaba confundindo muito, porque são informações genéricas, sem considerar
a individualidade de cada um, não é verdade? Sim. Porque olha essa série de coisas que a Mari tá falando que a equipe dela proporciona, o que já estão aí à disposição hoje, não é nada impossível de achar numa pequena cidade, né? De profissionais que trabalham a parte emocional, outras áreas assim que complementam essa análise. Mas quando vem lá, por exemplo, vou pegar uma matéria. Antigamente tinha a revista Jornal, né? Agora o leite faz mal, agora o chocolate é vilão, o ovo e assim por diante. Mas o meu sistema aqui, o meu organismo, adaptado não só ao meu organismo, né? Adaptado ao momento que eu tô vivendo agora, que pode mudar completamente, não é? Com certeza. É muito lindo isso. Sim. É real. E uma coisa, assim, interessante que eu queria muito trazer pra vocês, que hoje é mega tendência falar em saúde. Vocês já viram a quantidade de profissionais que falam sobre isso, de autoconhecimento e saúde, né? Sim. Mega tendência. Então, é um bombardeio de informação. Exato. Então, se a gente sai desse lugar de prática de autocuidado e autoobservação, a gente vai sendo bombardeado aqui, mas ali não faz mais sentido. Então, você tem a resposta. É óbvio que a gente precisa levantar a mão e pedir ajuda para os profissionais, mas é muita informação hoje para que a gente precisa, de fato, ver o que funciona para você. Por exemplo, o jejum intermitente não é bom para todo mundo. Treinar em jejum não é bom para todo mundo. Tem essa individualidade que o teste genético vai me dizer, mas a pessoa que sabe como que é o ritmo dela do dia a dia. Sim. Já diria Ayurveda, né? Que traz muito essa especificidade de cada elemento para cada biotipo. É verdade. Nossa, quanta coisa interessante. Eu adoro estudar isso. Eu também. Ô Mari, e aí eu fiquei curiosa, assim, por exemplo, eu vejo que eu acho que eu até trouxe isso num episódio com o Rafa Livramento, que às vezes eu vou na casa da minha mãe e aí eu sinto mais vontade de comer doce, farinha, essas coisas assim. Nossa, parece que eu quero ficar abrindo armário toda hora e roendo. E aí, qual seria a origem, por exemplo, da nossa compulsão, às vezes, por farinha, por açúcar? Como você enxerga isso? Sol. Ganho de energia. Então, provavelmente, quando tem uma relação afetiva de família, mãe, nutrição, né? Porque a mãe é a nossa maior fonte de nutrição. Existe talvez algo aí nessa criança ferida que precisa ser visto. E muitas vezes a gente vai no automático, mas pensando na medicina germânica, é buscando uma energia, que eu tô sem energia ali agora. É basicamente isso. E buscando um afeto também, o nutricional da mãe. E é muito interessante você me trazer isso, porque quando na medicina tradicional, científica, a gente vê vontade de doce, vontade de farinha, né, de trigo, muito com uma relação de resistência insulínica, que é o órgão pâncreas, que a medicina germânica fala disso. Então, tudo vai se interligando. Então, eu preciso no exame de sangue, eu avalio a insulina, eu identifico isso. O terapeuta, né, da medicina germânica, principalmente, consegue identificar isso, que essa fonte da nutrição, talvez tenha um ponto aí, algo que precisa fazer uma faxinazinha e a gente consegue resolver a questão da compulsão alimentar nesse lugar. E é interessante porque talvez existem até horários ou movimentos do meio. Igual você falou, quando eu vou de férias, eu sinto isso. Ou um horário da noite, por exemplo. O meu marido tem uma questão com doce noturno, que é o momento que ele chega do trabalho, precisando de mais energia, mas era o momento que ele tomava o leitinho com Toddy. Que a mãe dava. Então, isso é muito... Porque aí, quando eu tenho a consciência, eu tenho a verdade na mesa, eu vou comer ali um dia ou outro o meu doce, mas com consciência e com prazer. Porque o pensamento também ele tem muito a ver isso, né? Eu vou me presentear, igual mesmo, né? Vocês já têm essa consciência. E com pensamentos elevados. Nossa, que delícia, tô me saboreando aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias... Porque isso aqui é muito bom, e é muito bom comer o que a gente gosta. Sim, sem culpa. Sem culpa. Olha esse caminho que ela trouxe, que bonito. Que é o caminho de ter a sua análise, né? Você faz os exames, tem dados concretos, porque às vezes, por mais que a gente se conheça, tem muitas variáveis, como eu falei. Essas variáveis podem confundir a gente de infinitas formas. Então, muito seguro esse caminho, e eu acho perfeito. Vai lá, faz os exames, tem um atendimento, tem uma visão externa, colaborando
com a sua própria análise e depoimento, para depois ir trabalhar essas outras questões que vão auxiliar, né? As questões com Theta Healer, com qualquer outro tipo de terapia da medicina germânica. A medicina germânica traz uma simples pergunta. E aí a pessoa fica sem resposta. E ali ela já consegue entregar e ter novas sinapses ali. Aí consegue já alterar o comportamento, né? E uma coisa importante que eu queria muito trazer é que aí esse pensamento, quando eu tô comendo esse alimento, que eu sei que em exagero não é legal pra mim, mas eu comer o doce uma vez por semana ou a cada 15 dias, como é importante, né, esse comando do que eu tô trazendo ali. E no emagrecimento consciente, a gente tá trazendo muito sobre amor próprio. Inclusive, tem exercícios ali de 21 dias da Louise Hay, né, guiado por ela, que me trouxe uma coisa que eu queria trazer pra vocês, assim. Já imaginou se a gente gravasse no áudio e mandasse pra nós mesmos todos os pensamentos que a gente tem no dia? Que nível de crítica e autocrítica que a gente tá tendo? E quando eu tô comendo, tendo uma alimentação pra essa digestão minha e pra isso, de fato, me nutrir, qual que é o pensamento que eu tô tendo com esse alimento? Então, isso é uma virada que a gente precisa se auto-observar nos pensamentos quando tá comendo aquela coisa que eu tô me presenteando. Sim. Porque, assim, gente, existe um transtorno hoje chamado ortorexia. E eu tenho um caso muito próximo a mim que essa pessoa tem. Que é quando a ortorexia é quando você tem exagero de alimentação saudável. Hoje, a gente com uma alimentação consciente de alimentos orgânicos, vegetariano, o que a gente sente? Às vezes o paciente buga, porque ele não consegue comer fora de casa. Porque se aquilo não for orgânico, ele não come. Porque se aquilo não for 100% sem leite, sem lactose, sem glúten, ele não come. E isso, quando está em exagero, obviamente, né? Porque é maravilhoso a gente comer só orgânico, né? Todos os dias. Mas existe esse transtorno. Então, é uma questão que precisa, de fato, de um atendimento mais profundo. Um cuidado mais profundo, assim como a anorexia, a bulimia, que é um outro transtorno, né? Então, os pensamentos quando eu tô ingerindo aquele alimento, se eu tô transferindo ali que, aquela massa cheia de queijo vai me fazer mal, ela vai te fazer mal. Vai, é Tá verdade. poderoso. Joe Dispenza fala isso, nocebo, né? Que é o contrário do placebo. Porque é exatamente a energia que você acredita que está ali, ela já está conectada, já está dentro, já está manifestando. Exato. Por mais que tenha ali, de fato, uma intolerância e precisa de lactase, desculpa, que é a enzima que vai digerir melhor aquele leite, de fato o pensamento tem esse comando, né? Tem. Por isso que a gente coloca muito aqui no nosso coletivo essa bênção que a gente dá nos alimentos, nas refeições, como os antigos faziam, né? Tão bonito. E realmente trazer essa energia pro prato. Trazer a presença na hora de comer, né? Porque às vezes eu tô ali só pondo comida pra dentro, mas eu não tô nem ali com a minha comida, não tô vendo o que eu tô comendo, não tô sentindo o sabor. E aí, eu acho que perde o sentido também, né? Perde a presença na hora do alimento. E é o que eu acredito que nos distanciam dos europeus, por exemplo. Porque o norte-americano, o latino, ele tá muito no iFood. Tá comendo no carro, vai rápido e vai. Eu vou pra um compromisso de manhã aqui, ou compromisso à tarde e vou comendo. O europeu não. O europeu tem tempo pra cozinhar. Por que os italianos lá que estão comendo glúten todo dia não tem obesidade igual o norte-americano? Sim. Né? Então, é alguma coisa que a gente precisa questionar. E nos estudos, não sei se vocês conhecem, né? As Blue Zones, que são as áreas no mundo que mais tem pessoas com longevidade. E uma delas é na Itália. Na Itália, é verdade. Sardenha. Eu vi no documentário do Zac Efron, que ele foi visitar, alguma coisa assim. Muito bom. O que eles comiam lá? Massas e tal, Vinho. né? Qual qualidade Vinho do e trigo. trigo da massa, né? Então. Também. Exato, é a qualidade, né, dessa farinha. Mas nada mais é do que se exercitar, né? Se movimentar, fazer pequenas atividades do cotidiano, andando, caminhando, bike. Você vê, o europeu vai trabalhar de bike, né? Algo comum. Tem Tomar um vinho. uma história interessante que aconteceu recentemente aqui no nosso coletivo. O nosso amigo Anauê, que já temos um episódio com ele aqui sobre Theta Healing. Eu fiz aí o DNA básico, a formação com ele. E no dia da formação, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa intolerância à lactose, a glúten, mas ainda consumo com moderação, ok? É uma coisa que eu tô administrando com essa consciência. E nesse dia do curso veio aí a turma toda aqui, né? O café da manhã maravilhoso. Veja só aquele café da manhã na sua mente.
um monte de pãozinho com parmesão derretido em cima, coisas deliciosas. Pão de queijo, bolo. Chocolatinhos, bolos maravilhosos. E legal. Aí eu falei assim, opa, normalmente o meu pensamento é assim, ó. Se eu vou estudar, se eu vou fazer algo, eu não vou comprometer o meu sistema para não ficar lento, para não ficar desconfortável com gás e tal. Eu vou na minha tradicional, minha aveia com tal, e leite de coco, vamos colocar assim, né? Aí nesse dia eu falei assim, o Anauê veio, o Theta Healer Master, né? E ele abençoou todo aquele alimento e tudo aquilo lá. E eu falei assim, eu vou aplicar também a técnica que eu tô aprendendo aqui para colocar essa elevação de frequência nesses alimentos, para que eu possa desfrutar disso junto com o pessoal. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um experimento comigo mesmo. Eu comi de tudo. Uau. Eu comi vários bis, eu comi bolo, eu comi os pãozinhos e tal. E, você sabe que não me deu nenhum desconforto? Olha que legal. Zero. E eu conheço muito meu corpo. Se eu sinto uma coisinha fora, eu já... E energia infinita também, né? Energia infinita. Assim, não tô dizendo que tem que ser feito isso, nem nada, mas... faz uma diferença colocar a frequência, a vibração, a intenção e consumir com essa mentalidade, com essa consciência de falar, ok, hoje eu me recompenso, hoje eu me permito. Não é sempre assim, tá tudo bem. E aí eu consumo aquele alimento com a consciência. Contemplando. Fez diferença, total. Olha que engraçado você trazer isso, porque acho que quando eu fiz o meu DNA básico, eu tava recebendo em casa uma amiga, a Babi. E aí a gente foi jantar, aí a gente esquentou a comida no micro-ondas. Aí ela olhou para aquilo e ficou quieta. Aí a gente colocou a comida na mesa, aí ela começou a fazer Theta Healing na comida. Eu falei, tudo bem, Babi? É uma rotina? Ela, né? Não, por conta do micro-ondas, né? Porque vai estar mudando aqui para mim e tal. Eu falei, gente, eu já como médica integrativa, já tinha, né? Já tenho a consciência. Tinha naquela época do micro-ondas, que não fazia tão bem, né, para nossa saúde, aquela questão do aquecimento. E quando eu vi uma pessoa na minha frente usando na prática o Theta Healing para isso, nossa, foi uma coisa. É a prática, né? É pegar o conhecimento e levar para a prática do dia a dia. E a qualidade do meu pensamento é o que molda a minha realidade em tudo. Molda o que eu tô me alimentando, molda as minhas relações, né? Ó, vamos deixar claro que não é uma muleta. Não é um recurso para agora eu vou comer o que eu quiser, eu vou tomar álcool e tal. Não, não é isso. O convite é a consciência. Já que você tem a consciência disso, de todos esses elementos do seu próprio corpo, agora você pode escolher também, intencionalmente, fazer aquilo. Porque a diferença, né, do veneno é a dose, né? Que é o equilíbrio, que nem você trouxe. Um excesso de alimentação saudável, orgânica, também pode causar um desequilíbrio. Isso. Principalmente na mente das pessoas, de limitar, de entrar numa gaiola. E que a gaiola foi criada por mim mesma e eu não posso me alimentar de outras coisas, né? Exato. E a medicina germânica me mostrou assim, nossa, né? Como que todas essas questões alimentares podem ser ressignificadas. E que muitas vezes ele é um conflito de separação. Uau. Aí a gente buga, né? Porque fala, nossa, então não existe isso. Mas não, calma, quimicamente, bioquimicamente eu sei que isso existe. Sim. Mas a alimentação e a emoção tá super interligada e tá interligada com a saúde intestinal. Olha. Que é uma outra coisa que eu penso, assim, que no emagrecimento consciente, muitas ali que me procuraram, não foi nem para emagrecer, mas foi para conseguir ter a disciplina da constância dessa alimentação que faz bem para a sua saúde intestinal. Sim. Porque tá totalmente ligado à emoção. Conta pra gente um caso de sucesso, assim, que foi revolucionário. Você falou, poxa, mudou tudo com essa mentalidade. Ai, tem uma pessoa que vou falar muito assim dela porque ela foi recente e me impactou. Ela chegou pra mim no consultório, se eu não me engano, com 112 quilos. E ela gostaria de emagrecer. Aí, tá bom. Aí a gente começou a conversar, começou a falar muito sobre a questão emocional do pai e da mãe. E eu senti de indicá-la e encaminhar pro Francisco da Constelação. Gente, ela fez. Ela é evangélica, tá? E aí, ela foi, se entregou, falou, não, eu vou, eu senti que eu vou, beleza. Entrou num processo muito grande de perdão ao pai. Ela está emagrecendo, que é assim, todo mês ela vai no consultório. Lindamente.
feliz, dinâmica. Na verdade, agora a gente entrou numa questão muito da profissão, então tá mudando, né? E eu falo muito do mapa da saúde abundante, que é de fato você fazer esse 360, não só a saúde intestinal, do sono, mas as suas relações, o seu emocional ali. E o trabalho, que é algo diário, que você tá ali servindo, tem que ter um propósito. Tem que trabalhar com o Ikigai ali, porque isso faz parte da nossa saúde. E ela tá perdendo peso lindamente, Lucas. Uau. Que legal. Se entregou. Que demais. Então, esse foi um caso. E tem casos, assim, pra você de pessoas que já fizeram muitas dietas e aí tem aquele efeito, por exemplo, sanfona, que eu acho Sim. que é muito comum. Todo Sim. mundo vai lá, emagrece, mas não consegue manter. Sim. Porque tem essa raiz que pode ser mais profunda, Mais né? profunda. Mas eu digo além, assim, eu sinto que talvez eu tenha pecado lá no passado também, nesse sentido. Porque não é só você sair da mesa do médico, da nutricionista, com papel na mão. Com plano. Bom, beleza, tenho esse plano da minha alimentação, da minha suplementação, do meu autocuidado, da minha atividade física. Mas a pessoa não consegue, às vezes, sozinha. Porque muitas coisas na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente não consegue sozinha. E a gente Boa. precisa levantar a mão. Por isso que o grupo veio. O emagrecimento consciente veio. Porque ali a gente vai estar andando junto 7 semanas, de mãos dadas. Com profissionais específicos para te ajudar. Porque muitas vezes, a atividade física pra mim é uma coisa fácil. Mas pro outro não é. É verdade. Então eu sinto que a diferença é o acompanhamento. E é isso A que rede a de gente tava apoio. falando isso hoje de manhã, a rede de apoio. Rede de apoio, total. Maravilhoso, porque tem essa parte mental que, putz, o sabotador interno é implacável, né? Exato. Sim. É o nosso maior hater. É verdade. Por isso que, por exemplo, a gente vive no coletivo, a gente tá em 7 pessoas atualmente. E é muito mais dinâmico quando a gente tá fazendo coisas em grupo. Por exemplo, estudar em grupo, um motivo ou outro. Se eu tô sozinha, é muito mais difícil eu fazer sozinha, porque não faz parte da minha rotina, não faz parte dos meus hábitos. Ou fazer um exercício, por exemplo, agora a gente faz o yoga em qualquer lugar. Mas Eu antes sinto precisava estar ali no grupo. Fazer, por exemplo, a meditação, né, que a gente faz de manhã, fazer uma respiração, um momento de leitura. Então, tudo isso impacta. E, por exemplo, eu estou vegetariana e eu tive, durante a minha vida, assim, sempre tentei ser vegetariana, sempre me conectei com o vegetarianismo, só que tinha algo dentro de mim que eu não conseguia. Eu ficava ali 5 meses, voltava, 2 meses, 3 meses, voltava. E tinha muito a relação com o meu ambiente, né, com a minha família, as pessoas com quem eu convivia. Te entendo. E ao mesmo tempo tinha algo mais profundo, que parecia que não existia uma motivação interna forte o suficiente. E aí quando você vai para um grupo, quando você tá numa relação que a pessoa tá ali junto com você, é muito mais fácil. E eu acho que é isso que você trouxe em relação a esse acompanhamento, essa rede de apoio que é criada. Então a pessoa ganha poder, potencializa, né, aquilo que ela quer realmente. Exato, mas tudo é uma escolha, né? E aí a gente escolhe com quem a gente se relaciona. Sim. Então a gente escolhe ir pra casa da mãe, que tenha lá o churrasco ou o doce. Uma vez a cada 15, uma vez por mês, uma vez por ano. Né? Então é uma escolha a gente se relacionar nesses ambientes. Porque 80% é o ambiente e 20% é a genética. Nossa. Então, de 80% é o ambiente. Olha essa informação, que importante. Exato. Ambientes de relações, o próprio ambiente, de fato, tudo que cerca aquilo, até considerando o ambiente energético, né? Exatamente. E assim, que esse podcast possa chegar em muitas casas, né? Que as pessoas possam, de fato, entender que talvez ela esteja ali em alguma situação de vida que o meio não tá ajudando tanto. Sim. Mas que se ela escutar tudo que a gente tá falando aqui, tudo que o Tribe Zen traz pra ela, pode ir mudando aos poucos e fazendo essa faxininha interna, fazendo essa faxininha no ambiente onde ela vive. Nas consegue relações. trazer... Sim. E isso é muito interessante, porque esse fator de que você trouxe de 80% é o ambiente, 20% é a genética, durante muito tempo a gente foi ensinado que, talvez eu tenha uma predisposição a ter tiroide, hipotiroidismo, por exemplo, minha mãe tem, porque minha mãe tem, minha avó teve, e aí, talvez não, né? Pode ser outra raiz. Totalmente. Por exemplo, voltando à resistência insulínica, que é o meu caso. Todas as mulheres da minha família têm ovário policístico. Que tem muita conexão com feminino, com o sagrado feminino.
Mas lá atrás, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui colocada em mim uma pílula anticoncepcional para resolver isso. E maquiar esse ovário policístico. E aí, Sol, lá em 2017, eu falei, entendi com o Roy Ribeiro, com a medicina funcional, que o melhor tratamento para o SOP não era a metformina, não era a berberina, não era o inositol, era a atividade física. E quando eu ia pra atividade física, eu pensava, não, eu tô aqui tratando o meu ovário policístico. Gente, eu não tenho ovário policístico. Uau. Eu não tomo Quebrou o ciclo. metformina, eu não tomo anticoncepcional mais há muitos anos. Não tem, porque eu consegui mudar ali. E óbvio, fui muito mergulhando aí no sagrado feminino, né? Sim. Fui curando isso. Me veio uma chave muito poderosa aqui enquanto a gente estava conversando sobre a ligação do autoconhecimento com tudo isso. Porque o autoconhecimento, ele traz para você um superpoder. O superpoder de percepção. E eu considero, depois você fala se faz sentido para você isso, que a saúde, ela tem muito a ver com a consistência e com a percepção. Por quê? Se a saúde é resultado do que fazemos todo dia, dos nossos hábitos, a hora que eu tenho consciência do meu corpo, consciência do meu ser, do meu entorno, de tudo, eu começo a detectar isso de forma rápida. E aí não acumula. Porque como a pessoa engorda? Porque é um acúmulo de hábitos, de coisas, de coisas que ela fez, né? Vamos colocar assim, lógico, eu não vou engordar se eu comer hoje tudo que é um acúmulo, né? Uma consistência que acontece e resulta em algo. Então, o que acontece com o autoconhecimento? Eu vejo assim, se hoje eu tenho a consciência de eu tô um pouco inflamado aqui, tô um pouco inchado, e eu já trago isso pra consciência e faço algo em relação a isso não se acumula. Então eu vejo que o autoconhecimento é muito base para qualquer área da saúde, justamente para que isso não cresça de uma forma que impacte e vem o boleto, né? Na sua cara, assim, fala, poxa, agora você vai ter que fazer uma série de tratamentos aí, porque foi longe demais. A corda estourou, Concordo. É totalmente isso, e isso me trouxe ter o exercício diário para essa autoobservação, e a gente tem um diário disso, né? A gente tem a mandala lunar, os homens a jornada. E como que eu fui trazendo e levando isso para o emagrecimento consciente para que eles pudessem... para que todas pudessem, de fato, ter essa consciência. Então, eles têm um schedule que é tanto de saúde intestinal quanto de... Ah, que legal isso. Para vocês verem. Maravilha. A saúde intestinal com a escala de Bristol tem até um fato engraçado que eu vou contar. Sim. Que é um tabu, né? A gente falar do nosso cocô. É um tabu. Olha que legal isso. E uma vez foi uma coisa muito engraçada, tipo assim. Eu perguntei pra um paciente jovem, da minha idade, mas homem, como é essa saúde intestinal? Ele, boa. Como é o aspecto das suas fezes? É o aspecto de uma bananinha? Ele começou a rir na minha cara. Ele começava a rir sem parar. Porque ele nunca tinha parado pra pensar como que era. É um exame automático, todo dia. É verdade. E nós, mulheres, a gente tem muito tabu de fazer fora de casa, né? Por que a constipação intestinal é mais comum na mulher? É verdade, porque tem vergonha, talvez, de fazer Homem cocô. vai em qualquer lugar. É. Mulher, não vou. Tal. Até o negócio ficar ruim. Então, Lucas, pensando nisso, né, de como a gente colocar esse diário e ter esse momento de, bom, eu não tô me sentindo bem hoje, meu intestino tá inflamado. Tem essas ferramentas que isso vai ajudando as pessoas nessas semanas. Tanto do cardápio semanal para a organização, porque no meu ponto de vista hoje, a organização é a chave para tudo. Organização pra gente estar aqui. É do meu time essa aí. Não é? Tem que ter organização. Adoro. Pra tudo. Tem. Maestria. Se eu escolhi me alimentar saudável, eu escolho ir no supermercado uma vez por semana e eu escolher os meus alimentos. E isso aqui, até pra você ter a sua lista de compras, você precisa de organização. Se você não tá organizado aqui, o dia começa, o tempo começa e não vai. Isso daqui elimina um desafio muito grande, que é ter criatividade nas compras, né? Mas você não precisa ter criatividade. Você vai aqui, faz um planejamento antes. Aqui tem, quais são os temperos recomendados, bebidas, massas, legumes. E aí você já vai lá e vai direto. Economiza seu tempo,
Otimiza seu investimento. Isso. E aí você só vai ter o que é realmente interessante para sua saúde naquele momento, de acordo com o seu biotipo. Olha que legal. E evita também o risco de você ir no supermercado e ter um monte de coisa ali e você comprar, às vezes, o que você não precisa. Necessário. Só o que, às vezes, o seu desejo tá querendo, né? O que é a Exato. escala de Bristol? Explica pra gente. Escala de Bristol é científico, tá? É como a gente estuda, a gastroenterologia estuda a saúde intestinal. Então, desde a constipação, que aqui são fezes cibalosas, que são aquelas fezes endurecidas em bolinhas, parecendo de patinho, a gente vai até o extremo, que é a diarreia. Então, isso aqui veio da medicina tradicional. E o mundo ideal é o tipo 4, em aspecto de banana, Sim. e que eu não suje muito o papel higiênico. Anota aí. Ah, anota eu já aí. ouvi falar o Dr. Laí Ribeiro falando disso. Que legal. Exato. Então, quando eu tô no tipo 4, eu tô saudável. E quando eu passo um estresse muito grande, ou quando tô uma questão emocional muito grande, muitas vezes eu posso ou ir pra constipação, ou ir pra diarreia. Uau. Ou se eu tô me Emocional. alimentando de alimentos, etc e tal, que naquele momento não tá me fazendo bem. Uhum. Então, isso aqui, pra gente ter essa consciência e esse diário. Olha, né, realmente, sábado eu comi o bolo do Anauê, mas eu não fiz o Teta Healing antes. Me deu isso aqui. Uhum. Aí a gente vai anotando e isso traz consciência, né, pro campo. Sim. Nossa, Maravilhoso. maravilhoso. Isso daí, olha, como que a gente tem todas as informações ao nosso dispor, é querer sair do automático, né? Se propor a sair do automático, fazer um check-up diário. Como foi meu dia? Sabe o que eu faço? Na minha jornada solar, gratidão ao Juliano e todos os criadores dessa maravilha. Eu coloco lá meu nível de energia e de sono. Então, o que acontece? Se uma semana eu tenho lá verificado que eu passei com um nível de energia mais baixo do que o comum, eu já vou avaliar o que foi a minha rotina alimentar. E já vou avaliar até o emocional. Ué, essa semana foi estressante mesmo e eu comi muito fora, então faz sentido. E eu posso aplicar isso na semana seguinte já para corrigir rapidamente. Eu não preciso tornar isso crônico. Então, por exemplo, a gente tá aqui com nossa saúde intestinal comprometida. Já aconteceu, né, da gente ficar um tempo fotografando fora, fazendo trabalhos externos. E aí eu falei pra Sol, nossa, eu tava no tipo 1 aqui, ó, tipo bolinha de pato, assim, né? Sim. Caramba, que desconforto, né? E aí, o que a gente comeu? A gente comeu, era só grãos. Era 100% grãos. Era bolo, não sei do que, com quinoa, com lentilha, com não sei o que, com Fora a grande bico. desidratação, porque a gente bebe menos água, às vezes, quando tá Aí já nesse falou, tipo de opa, trabalho. É. que legal. Aprendi algo novo sobre o meu corpo. Talvez não é uma regra da ciência, mas comigo aconteceu essa reação. Eu sou cientista de mim mesmo, eu vou lá, beleza, a próxima vez que eu for, eu vou me hidratar mais, não vou comer tantos grãos, Sim. ou vou levar um pouquinho da minha alimentação, ou um probiótico, prebiótico, alguma coisa eu vou fazer, Uhum. não é? E a gente vai otimizando. Exato. Leva o prebiótico. É. Nesse caso. E, gente, autoconhecimento também é olhar pro cocô, é saber como que tá saindo. Porque hoje em dia eu vejo muita gente assim, eu quero ter mais energia, eu quero ter milhões de projetos, gravar vídeo pra internet, Total. isso, aquilo. E aí precisa ter um monte de energia, aí toma um monte de suplemento. Um monte de café. Só que aí esquece que às vezes você vê a qualidade do seu cocô, vê o que você tá colocando dentro da sua alimentação, meditar, isso vai te dar um ganho de energia, né? É um superpoder mesmo. Exato. E não virar um tabu, né? Falar Sim. sobre isso. E eu quero trazer uma coisa muito engraçada. Uhum. Que a Eliane Barbosa, de Uberaba, me ensinou em 2017. Porque foi ela que me apresentou lá em Ribeiro. Foi minha primeira coach de vida. E ela falou, Mari, a gente precisa trabalhar com uma emoção sua aqui, que é a raiva. Né? Eu tava um momento na minha vida com raiva, XYZ ali. E a gente vai fazer exercício do cocô. Eu acredito que ela aprendeu isso com a Louise Hay, em algum livro dela. Inclusive, ela entrevistou a Louise Hay. Porque ela morou em Los Angeles, Eliane. E aí, ela me trouxe um exercício muito interessante de raiva pra eu trabalhar durante 21 dias. Que quando eu fosse fazer o cocô, eu me olhasse pra aquele cocô e pensasse, a raiva está indo embora. E fizesse ali um oponopono, praticamente, né? E desse descarga e vai. Uau. E como é um alívio, né? Gente, a gente às vezes tá apertado e vai, consegue ir. E pra nós, mulheres, é um tabu isso. Então, eu senti de trazer esse exercício. Que legal. Que legal, Eu né? até Eu vou fiz o praticar. convite. Vamos deixar 2 convites pra galera aqui. O primeiro é fazer tornar esse momento sagrado também, sem celular no banheiro, por favor. Porque aí você vai contra fluxo. E o segundo é no seu prato de comida. Hoje você vai se alimentar, daqui a pouco. Já faz a intenção, já traz a presença, sem celular, sem televisão. Dá um time aí, coloca a intenção que isso vai nutrir seu corpo,
que você escolhe esse alimento agora. Faz esse exercício por um tempo. É um convite. É isso. Não é legal? Maravilhoso. E a gente também tá com várias. Um kit vamos mostrar. maravilhoso aqui da Mari, que como você Nossa. pode apresentar melhor pro pessoal aqui? Porque eu fiquei encantada com esse kit que você traz Gratidão no pelo acompanhamento. Gente, eu trouxe aqui um pouquinho do que a gente tá entregando pra quem tá no emagrecimento consciente. Aqui a gente tem um blend de óleos essenciais que diminui um pouco a ansiedade, a compulsão por doce. Então, coloca ali no pulso, tem aquele momento de respirar. A gente podia ter usado, né? Olha, boa. E a pinetonina, que também, nasal, que a gente coloca na narina. Ali, eu uso muito ela no dia a dia pra questão do doce, que é um problema, uma questão minha. Eu tenho uma questão com doce ali. Muito da minha criancinha ferida. Sim. E que de vez em quando, hora ou outra, ela aparece, que é a compulsão pelo doce. Então, a pinetonina nasal, ela dá essa acalmada, assim, de uma maneira muito natural. É um fitoterápico. Sim. Trouxe um blend aqui também de cúrcuma, maravilhoso pra vocês começarem a energia de largada do dia. Adoro. Se nutrindo de A excelente gente faz qualidade. com limão, um pouquinho de sal de Himalaia e cúrcuma. A E gente vinagre de costuma- maçã. Isso tá faltando, a gente Eu incluir. vi que vocês falaram com a Ritinha. Sim. E de imunidade e também um suplemento que é vegano. Deixa eu ver se esse aqui é de ervilha. Pra dar um suporte proteico na alimentação. Ótimo. Que muitas vezes a gente esquece, né? De ter aqueles lanchinhos intermediários ali com um teor equilibrado de proteína. Então, esse suplemento pra vocês. Além de um porta-suplemento pra levar a vitamina que vocês estão tomando no dia na viagem ou no almoço fora. Sim. Caderno de anotação. E é isso. E a coqueleira pra conseguir levar também, porque é uma excelente opção. Eu ando Maravilhoso. com a minha refeição, de verdade. Quando eu vou trabalhar fora, a gente fica muitos dias cobrindo retiros de autoconhecimento. Onde eu vou, eu e a Sol, Leva o a gente lanchinho. leva lá aveia, passa a diminuir as coisas que a gente acha que é Prático. fácil, prático de fazer em qualquer momento, uma Suplemento. proteína, alguma coisa, porque a gente não fica dependente do que aparecer. É. E o que acontecia muito antigamente, por exemplo, não levamos nada pra comer, sai do trabalho e tá varado de fome. Aí para numa padaria e se Come entope de pão de Não, queijo. complexo. Isso é organização, né? Isso é organizar. Fala do pré-biótico pra gente, porque eu achei isso daí, faz tempo que eu tô pensando nisso, eu falei, vou incluir agora nos trabalhos, já andar com pré-biótico. Como que é isso? O prebiótico, Lucas, ele é muito interessante pra essa questão quando o intestino tá um pouco mais preso. Ou ele tá oscilando entre preso e com diarreia. E é sempre o ponto ali de largada pra você fazer o tratamento de qualquer desbiose. Porque se eu entro com probiótico de cara, eu posso ter uma translocação bacteriana. E isso pode piorar o quadro. Então, a gente vê hoje, tem inúmeros probióticos no mercado. Que bom. Maravilhoso. Só que a gente não pode ir direto pro probiótico. Então, antes, deixa eu entrar com pré, que eu vou aquecendo esse intestino para receber ali as 1000 e possibilidades de novas bactérias. Então, quando eu tô oscilando como intestino solto ou intestino preso, o ideal é eu ter ali um pré-biótico. É uma cápsula mesmo? O que você interessante. recomenda? Em sachê. Deixa eu Sachê. ver se eu trouxe. Não trouxe. Mas é ideal em sachê. Tem algumas marcas, né, legais, assim, que são bem limpas, que eu sugiro andarem com ela. Isso é Que legal. legal. Olha só, pra você que nos escuta, é um terapeuta, é um palestrante, ou tem um trabalho que você sai muito, ou precisa eventualmente fazer algo e chegar disposto. Porque quando a gente fala do nosso segundo cérebro, né? Intestino, quantos neurônios e conexões temos aqui, é muito inteligente fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Vou preparar o meu dia, já que eu preciso de energia, de foco. Vou fazer uma boa apresentação, vou fazer algum evento, alguma coisa, preciso estar ligado, uma prova, qualquer coisa. Olha que interessante isso. Já vai um pré-biótico, não sabe mais ou menos qual que vai ser a refeição? Pelo menos você já está preparado, né? Já dá um suporte ali. Isso, com certeza. Além dos shots, né? Os shots com alto teor fitoquímico, também com a cúrcuma, com o vinagre, enfim. Eles são maravilhosos para isso também. Hoje sim. mesmo eu tomei, antes de vir, com alguns cogumelos para melhorar o foco e a concentração. Sim. Nossa, Cogumelo isso é também maravilhoso. é algo que eu vi muito nos Estados Unidos, né? Eu fiz intercâmbio lá uma época e eu vi que eles usavam muito suplementos com base em cogumelos, né? Nos fungos. E isso é tão maravilhoso. E aqui no Brasil ainda existe, eu acho que A tá. Anvisa Tá entrando, né? não, aí tava liberado até a gente tava encontrando, aí a Anvisa barrou agora, mas vai
né, um tempinho ainda, mas pra liberar de novo. E é maravilhoso, tanto pra imunidade, quanto pra foco, concentração. Sim, e é um reino inteiro, É um né? reino inteiro. É maravilhoso mesmo. Acho que tem muito pra descobrir ainda sobre eles, né? Isso. Eu queria saber agora, no final desse podcast, com a sua experiência, de alguns costumes da sociedade que você possa ter observado repetidamente, que chega até você e agora que você pode dar uma dica para nossa audiência e falar assim, pô, isso é muito comum, toda vez acontece isso e é tão simples, ou, sabe, alguma recomendação do que você observa aí no dia a dia? Começar o dia com uma energia de largada diferente. Não só com seus pensamentos, com as suas afirmações que você escolheu pra você positiva. E com esse hábito do shot matinal, não só pra você nutrir seu corpo antes do café preto, mas com os seus pensamentos e a intenção do seu dia. E além disso, ir pra atividade física, o movimento. Porque o movimento cura. O movimento me dá neurotransmissores que só eles ali a gente vai encontrar. Então, se eu pudesse dar um suplemento dentro de uma caixa pro mundo, seria começar a energia do dia diferente. É o que a gente faz aqui. Arro! Olha que bom. E é o que a maioria, eu, pelo menos, durante muito tempo da minha vida, eu acordava estressada, acordava tipo, eu acho que eu vou ligar pro meu patrão falando que eu tô com dor de cabeça. Porque a gente já acorda com essa frequência, né? Exato. Uau, E que movimentar legal. é maravilhoso, né? Sim. E qual muito tipo maravilhoso. de queixa que você se depara demais, assim, no seu trabalho e que você pode dar uma orientação agora? É a ansiedade. Ansiedade. É o campeão, assim, a ansiedade. Porque como a ansiedade está interligada com a alimentação e a compulsão. Porque a comida é o que é mais aceitável a gente fugir. O álcool e as drogas não é tão aceitável assim. Mas a comida, o doce, o bolinho, a coxinha, tá tudo certo. Você vai comer sua coxinha e seu 3 pedaços de bolo, ninguém vai falar nada pra você. Então, a ansiedade é meditação. É ter autopresença. É a presença na hora de comer. Maravilhoso. E você corta, tipo, já recomenda reduzir, por exemplo, cafeína, formas de cafeína diversos, não só no café. A questão da cafeína é algo bem interessante, porque eu atendo muitas mulheres que estão preparando para engravidar. E a primeira coisa que eu, observo em mim também, que daqui a pouco eu estou preparando também, a cafeína, ela... Quanto mais a gente toma, menos receptores a gente tem ali para receber, os benefícios que ela tem. Porque ela não é um inimigo, não é o tão vilão, é em excesso. Sim. Então, tanto que para tratamentos de déficit de atenção, se usa nas fórmulas um pouco de cafeína. Mas ali de uma dose equilibrada e com cápsulas gastroresistentes para não ter problemas, gastroesofágicos. Então, essa questão da cafeína é algo que, principalmente para nós mulheres, a questão do sagrado feminino, reduzir o café e reintroduzindo chás ou cacau é uma medida assim que eu observo que precisa ser muito observado. Porque as mulheres, elas estão num trabalho frenético. A maioria que eu vejo que chega pra mim estão ao trabalho frenético. E o café tá ali, tá. E o cacau você recomenda como um bom substituto, até intercalar com o café? Sim. Na prática, eu recomendo mais o chá, Lucas. Porque o cacau, pra mim, ainda é um desafio. Por quê? Gosto. Tá. Interessante, Certo. porque algumas medicinas, a gente conecta e outras não. E para mim, o cacau é um desafio. Olha só. Pelo gosto, eu acho, acessar o coração, talvez. Então, na minha prática, eu não indico tanto, porque eu não vou indicar pro outro que eu ainda não percorri. Sim. Às vezes eu faço um cappuccino, assim, sabe? Coloco um pouco de proteína, um cacauzinho, leite de coco, fica maravilhoso. Aí já fica Não uma aquele bebida tão concentrado, né? Eu uso a mesma dosagem, às vezes, A gente fez um vídeo até no nosso Instagram, onde a gente ensina a fazer de uma forma super rápida para preparar um cacauzinho matinal, Quebra os tabletinhos ali, água quente, põe se quiser um leite de coco, alguma coisa assim.
já pode complementar com uma proteína e canela. Já Fica uma ameniza, né? delícia. Maravilhoso. Ô Mari, agora assim, para deixar uma mensagem final, assim, porque quando a gente se conectou com você, com o Marcos, através da Mel e do João, eu vi transbordar essa delicadeza sua, esse amor que você traz na palavra, na presença ali, né, quando você tá conversando com a gente. Então, para mim, isso é óbvio que existe um trabalho de auto-amor muito profundo que você fez. E porque não tem como a gente transbordar amor se não existe esse trabalho interno. E eu vejo que é um desafio de muitas mulheres, essa questão do amor próprio. Qual dica você daria, assim? Qual mensagem você deixaria para essas pessoas que estão passando por esse desafio? Primeiro, obrigada pelo seu feedback, porque a Mel e o João e o meu marido, o Marco, me ajudam muito com a minha comunicação. Então, a minha comunicação é algo que eu coloco dentro de uma caixinha preciosa, para eu sempre estar observando. Mas, respondendo a sua pergunta, fazer o exercício do espelho. Sempre que olhar para um espelho, dar uma piscadinha para você, falar: eu te amo, Mariana, eu te amo muito. E ir brincando com isso. E quando eu tenho outra coisa para falar em relação ao auto-amor, é sempre observar como que tá a nossa energia. Se eu tô nervosa, se eu tô ansiosa, se eu tô com raiva, se eu tô frustrada. E dar uma reboladinha. Porque dar uma reboladinha, a gente muda a frequência e fica mais alegre. Que legal. É isso. Maravilhoso. Gratidão. Gratidão. Como que o pessoal pode te encontrar agora no site, Instagram, alguma coisa assim que você possa deixar pro pessoal? Eles podem me encontrar no DRA, Instagram, DRA, Mariana Brito, @DRA. E o site também, DRA, Mariana Brito. Maravilhoso. Vamos deixar os links também para você encontrar a Mariana. E gratidão por esse compartilhar, por esse trabalho maravilhoso de levar consciência através da medicina. E é muito maravilhoso ver quantos médicos que estão fazendo um trabalho tão transformador. E você é uma delas, né? Uhul. Parabéns. Gratidão. Gratidão. E a gente se vê aí nos próximos episódios com mais temas tão interessantes quanto esse. É isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.